Gente, hoje é sexta-feira, dia de coluna eu ia falar coluna de cerveja. Coluna de gastronomia, mas de cerveja, porque o Herbert hoje vai falar sobre a diferença entre chopp e cerveja. E eu já vou fazer uma pergunta, Filomena Kunk, para ele. Herbert, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. É verdade que chopp quem gosta mais de chopp do que de cerveja, como eu, é porque não entende nada de cerveja? Não, tem nada a ver. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Tonelli. Boa tarde, James. Então, esse assunto chopp e cerveja é muito controverso. Porque, na verdade, primeira coisa, chopp é um negócio que só existe no Brasil. Fora daqui, é tudo cerveja. Todo mundo trata tudo como cerveja. Primeira questão, é chopp com 2 P's no final ou com PE no final, você sabe? Eu acho que são os dois, né? Na verdade, na língua portuguesa é só com PR no final. Com 2 P's não existe na língua portuguesa. Chopp. Mas por que tem com 2 P's? Porque é a palavra original, que é um termo Schoppen, que é um termo alemão, que era referência a uma medida, que é tipo alguma coisa próxima a meio litro. E como é que isso chegou no Brasil? Os primeiros imigrantes que vieram... É quase um pint alemão. É, tipo é mais ou menos a mesma ideia do pint, uma medida que virou copo. Sim. É mais ou menos a mesma coisa. No sul do Brasil, os primeiros alemães que chegaram, os imigrantes, eles trouxeram a cerveja em barril, trabalhando ali, e eles tinham mania de brindar e falar um termo, Einschoppen, que é esse termo original. Os brasileiros, escutando aquilo, não sabiam o que os caras estavam falando, falaram, essa cerveja do barril aí é o tal do Schoppen. E aí foi mudando e ficou o chopp com 2 P's por causa desse termo. Mas, na verdade, existe uma definição, que é a legislação brasileira. A legislação brasileira fala, cerveja não pasteurizada pode ser chamada de chopp. Pasteurizou, tem que ser chamado de cerveja. É a regra, mas na prática não tem nada a ver. Acontece de tudo. É cerveja. Como no Brasil acontece de tudo, né? Exatamente. E aí o que acontece? Por exemplo, as grandes cervejarias. Todo mundo conhece o chopp fulano que tem nos shoppings, nas praças de alimentação. É a mesma coisa. As grandes cervejarias pasteurizam toda a produção. Então o chopp das grandes cervejarias é cerveja. É a mesma coisa. Agora, vamos lá, no copo, qual que é a diferença? Que aí foi o que você falou semana passada. O chopp parece ser mais leve. Por quê? Quando vai envasar para pôr no barril, ele vai com mais gás. E na hora de tirar, você tem que pôr mais gás lá dentro para o líquido sair. Então ela fica mais leve. Então muda um pouco o sabor, muda um pouco a aparência, dá mais espuma. E aí vem aquele negócio, eu prefiro o chopp, lógico. Para muita gente, aquela sensação de leveza é o que agrada. Então não tem nada a ver se não entende ou não entende de cerveja. Não, é o paladar da pessoa, porque realmente fica mais refrescante. Mais carbonatado, que a gente fala, com mais gás, fica mais refrescante. Mas no fundo, para as grandes cervejarias, é a mesma coisa. Tudo é cerveja. Tudo é cerveja. E aí a gente vai para o contrário, que é o movimento das artesanais, que tem muita cervejaria pequena que não pasteuriza nada. Então, o que está indo na lata e na garrafa não é pasteurizado. Vocês lembram daquela cerveja Armadillo que eu trouxe aqui? Que ela vem em cadeia refrigerada, o cara entrega na sua casa no isoporzinho? Por quê? Porque ela não é pasteurizada. Ela é viva, então, né? pela legislação, aquilo é chopp em lata. Olha que interessante. E aí vamos para uma outra questão, sabor. O que não é pasteurizado, que veio refrigerado, que tem um prazo de validade menor, que acabou de ser produzido, é muito mais saboroso. Então essa cerveja que a gente chama de cerveja viva, que é o cuidado que algumas artesanais têm, elas acabam favorecendo uma bebida muito mais saborosa. Mas é por isso, porque ela simplesmente não pasteurizou e vendeu ali ou em lata ou em garrafa, a maioria em lata, que a lata aguenta mais pressão, né, e aguenta a refrigeração legal. Então muita gente vende não pasteurizado em lata. Então na prática... É tudo cerveja. É tudo cerveja, não tem diferença. E aí por isso que lá fora é normal. Você vai na Inglaterra e pede lá o pint lá, ele na pressão lá. O que é aquilo? É cerveja. Entendi. Então, na prática não tem nada... Mas eu ainda prefiro o nosso shopping aqui. Despretensioso. Despretensioso. Você tá ali, vai com uma pizza, pede um chopinho. O Herbert foi falar do pasteurizado, um pastelzinho, né, Fernanda? Um pastelzinho. Não, um pastelzinho com chopp é bom demais. Não é? Não, Um e eu pastelzinho, concordo muito com isso. Pizza com chopp, eu acho uma combinação perfeita. Você sabe que na Itália é isso, né? O pessoal imagina vinho com pizza, mas é pizza e birra, né? É cerveja e chopp. Pois e pizza, que o povo gosta de vinho e tal e tudo, mas eu acho que a combinação, um chopp principalmente de calabresa, né? Com calabresa é perfeito, é uma combinação perfeita pra mim. E tem uma história interessante, rapidinho. Quando eu tive o meu bar, eu colocava eu tinha uma câmara fria com várias torneiras de chopp. E eu colocava nitrogênio para empurrar. Então, o nitrogênio ele não incorpora tanto. Porque se colocar gás demais também, você fica empanzinado.
É um problema do Estufa, chopp. né? Muita gente fala isso, eu bebo chopp, eu fico estufado. Aí eu colocava nitrogênio, que na hora que você põe no copo, ele sai mais fácil, então o cliente conseguia beber mais. Olha, garoto! Cola no Elbert que é sucesso. Cola no Aê, Herbert, garoto. eu tenho certeza Dicas disso. pra beber chopp.